Olá, ei, tudo bom? Espero que você esteja bem em casa, você e sua família. Então, bem-vindo ao Visualiza. Se você está me ouvindo, é porque você topou participar do Visualiza, então bem-vindo, bem-vinda. Eu queria falar um pouquinho para vocês, aí no canal do YouTube, vocês vão, da ProEx, vocês vão ver vários vídeos que são ex-participantes do Visualiza que gravaram e trazendo dicas para você sobre edição de vídeos, principalmente. E hoje eu queria falar um pouquinho para vocês sobre a linguagem na divulgação científica, né? Primeiro, diferenciar divulgação científica de comunicação pública da ciência. Desculpa, divulgação científica também tem sido chamada de comunicação pública da ciência. O que eu queria era diferenciar comunicação pública da ciência e comunicação da ciência. Comunicação da ciência, a gente, de uma forma geral, né, a gente considera quando você fala, quando você comunica a ciência para os seus pares. Se você é um artista, você comunica das artes, né? Então você comunica a sua pesquisa, o seu trabalho lá na Belas Artes para um outro artista. Se eu sou do ICB e sou imunologista, então quando eu me comunico muito bem com as outras imunologistas. Por quê? Porque é a mesma linguagem, os mesmos jargões, e só que quando a gente sai fora do nosso campo, né, sai fora da nossa área, a coisa começa a complicar. Então, se eu vou a Fafiche assistir um seminário, eu posso passar boa parte do tempo, perder muito do que o palestrante ou conferencista está falando, simplesmente por, ser, por estar num outro campo e não entender determinados conceitos. Enfim, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Uma coisa é você falar para pessoas da sua área, do seu campo, né? E a outra coisa é você falar para pessoas de uma forma geral. Você escrever um texto, ou você fazer um vídeo, e para um vídeo que seja entendido e um vídeo que todos de uma forma geral gostem do seu vídeo. Não gostem, mas pelo menos compreendam, né? A mensagem que você está querendo passar. E então isso é um vídeo de divulgação científica, ou seja, divulgar ciência é falar ou conversar com pessoas que são de fora da nossa área, né? Da nossa área do conhecimento. Então, por isso é importante a gente falar aqui da linguagem, né? Então, a primeira coisa que vocês já devem imaginar é o seguinte, tentar evitar a utilização de jargões, de muitos termos específicos da nossa área. Às vezes é impossível. E daí, assim, você pode introduzir, às vezes, termos novos e depois explicá-los. Ou você pode também utilizar de analogias. Na divulgação científica, as analogias são muito bem-vindas, né? Então, use e abuse das analogias. E, às vezes, evitar também regionalismos, mas evitar, logicamente, porque a gente sabe que tem muitas palavras, muitas expressões daqui do Centro-Sul que são incompreendidas pelo pessoal do Nordeste e vice-versa, né? Mas, por outro lado, essa é a riqueza, né? A riqueza da língua brasileira. Então, a gente sabe que isso nem sempre é possível e, às vezes, é até muito bem-vindo. Então, isso é com vocês. Bom, uma outra coisa é o seguinte, evitar frases compridas demais. A gente sabe que tem muitas pessoas que escrevem sem vírgula,
e tem pessoas que falam sem vírgula, sem respirar. E aí o leitor, o ouvinte, acaba se perdendo na ideia e fica chato também. Então, isso é uma outra coisa muito importante. Tá? Bom, nós já falamos então das analogias, da importância das frases curtas. Uma outra questão é o seguinte: na construção do texto, depois vocês vão tem um outro vídeo com o professor Maurício Gino, ele vai falar sobre construção de roteiros, então vai dar algumas dicas para vocês. E aí, então vocês, logicamente, na construção do roteiro tem a imagem, a música que você vai utilizar de fundo e tem também o texto, né? Então, na construção, na redação do texto, de um texto de divulgação científica, quer para vídeo, um texto para ser divulgado numa revista de divulgação científica, como Scientific American, Ciência Hoje, super interessante, a gente, logo no início, a gente tem que tentar fisgar o leitor, né? Porque quem está lendo um texto de divulgação científica, ele tem que ser fisgado logo do início. Esse, aliás, é um grande desafio na divulgação científica. A gente quer que a pessoa leia e escute pelo prazer, né? Porque ela se sentiu tocada com aquilo ali logo de início. Então, você tem que fisgar logo de início. É diferente de um texto de um texto científico, onde a gente vai escrevendo, né? Quando a gente vai escrever um trabalho científico para uma revista técnica da nossa área, ou se não você vai fazer um trabalho, nada que o professor ou professora pediu, a gente tem lá a introdução, objetivos, metodologia, e o bacana a gente deixa para o final, né? Os resultados, discussão, isso tudo vem só no final. Isso na divulgação científica não pode acontecer. Logicamente, a gente sempre reserva um grande finale, mas você tem que já ir passando mel na boca da pessoa, do ouvinte, desde o início. Então, lembrem disso. O início é super importante. É o momento que você vai fisgar o leitor. E, logicamente, se você fisgou, você tem que alimentar sempre alimentando para que ele vá até o final, né? E ao grande finale, que o final também é super importante, tá? Bom, eu acho que basicamente é isso que eu queria falar sobre linguagem na divulgação científica. Lembrem sempre uma coisa muito importante mesmo, que é a definição do seu público, tá? Então, dependendo da definição, o seu público vai definir a linguagem que você vai usar, vai definir música, vai definir as suas imagens, ou seja, você vai fazer um vídeo dependendo do seu público, né? E você quer encantar aquele público específico. E eu falo encantar porque a divulgação científica tem muito mais com encantamento, a ver com encantamento do que com uma educação no sentido de transmissão de informação, né? Então, ao definir o seu público, você já vai pensando, se colocando no lugar dele, imaginando de que forma que ele estaria recebendo aquele vídeo, né, aquele produto de divulgação científica. Então, quem divulga a ciência tem que saber se colocar no lugar do outro também, para conseguir fazer um produto que o agrade, que seja realmente assim significativo, né? Se você está fazendo um vídeo de divulgação científica para criança, utilizar de elementos daquela faixa etária, né? do cotidiano daquela faixa etária, tudo isso é muito importante. Agora, qual é o público? Você vai participar do Visualize. Qual que é o público do Visualize? O público do Visualize é o público de uma forma geral. Então, você quer que não apenas seus colegas, seus professores, suas professoras da UFMG te entendam, pessoas de outras áreas entendam. Os vídeos vão ser exibidos na Semana do Conhecimento, mas é mais que isso, porque se você for selecionado, esse vídeo vai ser passado, vai ser mostrado
na fachada digital do Espaço do Conhecimento. Você deve conhecer, não sei se você conhece o Espaço do Conhecimento, aquele museu que fica lá na Praça da Liberdade e tem uma fachada digital. Então, você quer que todas as pessoas que estejam passando por ali, andando na Praça da Liberdade, que todas as pessoas gostem, entendam o seu texto, né? Então, esse é o seu público, é um público de uma forma geral. Pensa nisso, isso é muito importante. Tá ok? Mais alguma coisa? Eu acho que é basicamente isso que eu queria falar para vocês. E mais uma coisa, na verdade. A gente é muito comum, né, da gente ficar muito ansioso em passar muita informação. Principalmente eu falo isso por pessoas da minha área, lá, as pessoas lá do ICB, tanto professores, né, quanto alunos, eles querem passar muita informação. Isso não funciona num texto de divulgação científica. Então, começa pensando assim, o que eu posso cortar em termos de informação? O que eu posso cortar que não vai... Qual é a mensagem principal que eu quero passar? E quais são os detalhes em termos de informação que podem ser cortados e que não vão mudar a mensagem que eu quero passar. E, então, assim, cortem conteúdo sem medo, tá? Um vídeo de divulgação científica é diferente de um vídeo educativo, de um vídeo conteudista. Então, cuidado com vídeos conteudistas, tá ok? Bom, acho que agora sim é isso que eu queria falar com vocês e boa sorte!